Então, acho que na experiência que eu tive em relação a ter um incidente e retornar à operação, a dificuldade foi que a documentação atual não estava fidedigna em relação ao que eu escrevi lá há 6 a 1 ano atrás. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security. E hoje falaremos sobre o tema resiliência na prática. Resiliência, o que é resiliência? A palavra que uns amam, outros odeiam. Nada mais é a sua força, é a sua capacidade, né? Talvez na resposta, a forma de você reagir a algum problema. Então, resiliência na prática, o que realmente funciona na hora de um incidente. É um bate-papo acalorado, tá? Vamos trazer aqui algumas verdades, algumas experiências próprias e, como sempre, trazendo profissionais de altíssimo nível, altíssimo calibre, que eu tenho certeza que vão colaborar muito conosco nesse dia. Episódio 102º. Caramba, hein, Senna? Caramba, meu, chegamos longe, hein? Não, tá na metade do caminho, quer dizer, no início ainda. Ô, louco. O negócio vai longe, cara. Porra. Tô orgulhoso disso. Passou do 100º ali. Passou do 100 já. Cara, já virou um negócio. Celebração, né? Constância, né, cara? Constância. Foi constância. Fazer isso aqui toda quarta-feira, gerar o conteúdo, entender, convencer os convidados. Não, brincadeira. Vocês foram os amores de terem aceito. Dar fit na conversa. Exato. É um negócio bem legal. E lembrando, né? Tem alguns manés ainda que falam, não, o pessoal gosta só de ficar gravando podcast. A ideia é o seguinte, compartilhar conteúdo, compartilhar informação, que eu acho que a gente ganha muito, né? A nossa área é uma área extremamente restrita. As pessoas não gostam, às vezes, de compartilhar, acho que por medo de mostrar fraqueza, não sei. Mas acho que o nosso intuito aqui é esse, é de realmente disponibilizar para todos o que a gente vive na vida real, no dia a dia, né? E preparar a nova geração, né? Preparar os próximos aí. Com certeza. Tem muita gente que nos vê, nos escuta e fala, pô, quero ir para esse caminho, quero ir para aquele. E aí, com base nesses feedbacks... Se identifica nessas conversas, eu acho que é legal. Com certeza. E uma área relativamente nova, né? A gente está falando de uma área relativamente nova em relação à tecnologia, né? Segurança é uma... E constante mudança, né? A gente ganhou muita relevância nos últimos tempos, mas é uma área realmente relativamente nova. Então é bem legal. É isso aí. E acessar compartilhar também, né? esse conhecimento. Convidados de baita experiência, indústrias diferentes, né, cara? É isso. Pô, eu gostaria de... Não, então, antes de eu falar dos convidados, deixa eu apresentá-los aqui para ficar, né? Para vocês entenderem. Ao meu lado direito aqui, Kleber Ferreira, CISO da Klabin. Kleber, muito obrigado por ter aceito. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Marcos, pelo convite. Obrigado, JP, aí, por partilhar também esse conhecimento, né? Então, aqui a ideia é realmente a gente conversar, trocar experiências, ver o que funcionou, o que não funcionou, né? De uma forma, acho que talvez um pouco mais leve do que o dia a dia nosso de cibersegurança, que é bem estressante, né? Então, acho que a ideia é a gente mapear e fazer toda essa conversa, né? De um lado mais leve e da mesma forma importante aí para o nosso dia a dia. É isso aí. Legal, show. E João Paulo, eu já ia falar JP, João Paulo Teodoro, conhecido como JP, CIO na TP, Teleperformance. Muito obrigado, JP. É isso, obrigado a vocês. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento, bater um papo, né? Eu acho que a gente também tem que desmistificar a questão de como trabalhar com segurança ou com profissionais que trabalham com segurança da informação. Então, acho que esse tipo de conversa aqui agrega muito pra gente. Então, legal pra gente, pra quem tá assistindo, né? Pra quem vai ver o conteúdo depois, pra quem tá chegando agora na área. Então, bem legal. Isso. Muito bom. Tem todo um histórico, né? Tem gente que já pediu, pô, eu gostaria de ocupar algum dia, ser o mesmo nível que o JP, que o Kleber. Então, a gente já fez também trilhas, chamando pessoas e falar assim, pô, JP, Kleber, cara, como que vocês fizeram para estar na posição que vocês estão? Quais foram os caminhos traçados, trilhados? Para dar aquele direcionamento, porque tem pessoas que entram e falam, pô, mas por onde eu começo? Como que eu começo? Como que eu faço essa virada do nível super técnico para o nível gerencial? Como que eu converso com o board? Como que eu converso com os executivos? Então isso é bem legal e, não te cortando, mas que a Cláudia tinha te cortado, retomando, é ter acesso a esse nível de pessoas, né? Exatamente. Pessoas que você vai ver ali e depois falar, pô, legal, cara, Kleber, tá lá, Klabin, Teleperformance, pô, os caras são difíceis de alcançar. Não. Os caras estão aqui para compartilhar, para trocar as ideias. E é claro, né? Não vai perguntar para eles como que faz uma pipoca. Se bem que eles devem saber também, mas entendeu? Vamos né, trocar informações reais e que agregam para ambos os lados.
Gente, o que realmente funciona na hora de um incidente? Ai, ai, ai. Sabe aqueles memes que aparece, o cara trava, né? Lembrando do Vietnã, coisas históricas, guerra, tiro. É o que vem um pouco na minha mente quando a gente fala desses ataques, quando a gente fala dessas... que realmente funciona, porque eu particularmente, eu presencialmente, já participei aí de pelo menos 5, onde eu toquei do início ao fim e falo que... Vou compartilhar essa experiência aqui, que não foi algo simples, tá? E como que a gente mede essa resiliência cibernética, né? Eu acho que o grande resumo é a rapidez que uma empresa pode recuperar os dados. De fato, restaurar os processos do negócio e botar a roda para girar novamente. Sim. Né? E dados mostram, que eu vou falar sobre quais são esses dados, que quase 80% dos líderes de tecnologia dizem confiar plenamente nas estratégias de resiliência de suas empresas. A pesquisa a qual eu estou me referindo é a Global Cyber Resilience Report de 2024, feita pela Censuswide e Cohesity. Nessa terceira edição do relatório, foram ouvidos 3.139 tomadores de decisão em TI e segurança da informação, em organizações públicas e privadas em mais de 8 países. E o documento traz que 67% das empresas sofreram um ataque de ransomware só neste ano. Tá? Ou Muito seja, alto, né? altíssimo. Tá? Nós Bem estamos falando de alto. um número absurdo aqui, acima de 1.800, né? 2.000 ali, que sofreram. E quando questionados, né, esses 67%, questionados sobre o tempo de recuperação, 98% dos entrevistados afirmaram que acreditavam ter a capacidade de recuperar seus sistemas em até 24 horas. Eu não sei em que mundo esses caras estão. Também. De verdade. Eu não sei em que Sonhando, mundo. né? Talvez no plano de continuidade de negócio alguém escreveu isso daí por engano. E apresentou, né? E ele apresentou. E nunca testou, né? ficou Ele bonito, entrou na empresa, testou. leu e falou, cara, se alguém colocou aqui, porque funciona. Deixa eu seguir, né? Mas apenas 2% das empresas realmente conseguiram fazer isso, tá? Mais da metade levou entre 4 dias a 2 semanas para restaurar operações críticas. Então, com 67% revelando que foram vítimas de um ataque de ransomware em 2024, e com a velocidade de recuperação extremamente lenta, parece que é uma grande, grande diferença entre, de fato, a intenção estratégica, aquilo que eu falo, que eu acho que eu tenho, versus a execução. Puxado, né? Puxado. É a realidade. Então, essa distância, né, entre intenção e execução custa caro. 69% das empresas acabaram pagando resgates. Segundo o mesmo relatório, muitas vezes contrariando suas próprias políticas de não pagar. Ou seja, 3 em cada 4 delas admitiram que desembolsaram mais de $1 milhão para tentar retomar o negócio, sem a plena certeza de que recuperariam. É o famoso pagar para ver. Primeira perguntinha, já direto e reto. Começando aqui por Kleber. Vocês já viveram de fato, e aí JP, quero que depois você também continue. Vocês já viveram de fato esse desafio na prática, né? De passar por um momento ali que descobriram que o que estava no papel não funcionava de fato em um incidente real? Acho que em tecnologia, acho que é uma realidade que a gente sempre vai encontrar. E aí, ainda mais com a velocidade que as coisas estão mudando. Né? Então, você pega uma empresa que tem um mapeamento dos seus ativos, e muitas vezes esses ativos que foram mapeados há 6 meses atrás, ou 1 ano atrás, ele não é o mesmo hoje. Então, você tem um gap já em relação a como eu mantenho vivo o meu inventário, que é o básico. E a gente começar a conversa. Para começar a conversa, né? E depois você tem um desafio de como você faz a interligação dos meus ativos que a tecnologia elegeu como um inventário e que suporta o negócio. O negócio também muda constantemente. Né? Então, você tem uma dificuldade já de você identificar, primeiro, qual é o meu ativo principal que gera mais receita, que eu preciso fazer uma blindagem melhor em relação a esse ativo. Isso muda constantemente. Então, o que você costuma ver aí, talvez pegando o meu histórico do passado, a gente fazia um retrato do meu processo. Só que eu trabalhava num filme. Então, o meu recorte da realidade presente não era o mesmo do que eu tinha feito lá atrás. Então, esse desafio era grande. Quando aconteceu uma interrupção ou um problema, o meu passado não refletia a minha realidade atual. Então, para fazer o retorno daquela operação, aí foi um problema. Porque a documentação que a gente tinha
no passado não reflete a realidade da atualidade. Então, esse é um desafio gigantesco que a gente tem em termos de tecnologia de você manter os seus ativos atualizados. E aí, a maioria das empresas que eu passei, isso era feito a cada ano. Cada ano você fazia essa revalidação. Só que eu estou falando isso há 10, 15 anos atrás. Imagina agora, com a velocidade que a gente está... Acho que as coisas mudam hoje em dia. De desenvolvimento, de sistemas, de APIs, de todo o ecossistema de tecnologia que suporta uma operação. Então, se tornou cada vez mais desafiador eu ter um filme atualizado e mais completo em relação quando acontece uma interrupção. E aí, em acontecer a interrupção, o que a gente vai fazer? Resgata o plano, vai implementar o plano, você vai ter suas falhas significativas ali para que isso consiga voltar. Então, a gente tem um desafio grande como tecnologia, como responsáveis por esse processo, é de diminuir, né, esse tempo de simulação dos testes que a gente faz. Então, não dá mais para a gente fazer um retrato, um ano, e depois fazer isso a cada 6 meses, pela velocidade que a gente está atuando dentro do nosso processo. Então, acho que na experiência que eu tive em relação a ter um incidente e retornar à operação, a dificuldade foi que a documentação atual não estava fidedigna em relação ao que eu escrevi lá há 6 a 1 ano atrás. Entendi. Você viu que legal? Compartilhamento real, né, daquilo que existe. Porque às vezes a gente fica com aquele receio. Pô, não. Cara, é um gargalo real. E o seu, JP? A gente está acostumado, né? Eu acho que, como o Kleber falou, a preocupação com a CMDB é o início de toda a conversa, né? Eu não sei, se eu não sei o que eu vou defender, como eu vou defender. Primeiro ponto. E eu acho que hoje em dia, as atualizações, o dinamismo que o nosso mercado de tecnologia e segurança da informação tem, está muito grande. A gente nunca viu nada nesse sentido. Realmente. Nem nós, nem as gerações passadas viram algo como a gente está vivendo agora. Desde DevOps até IA, a gente está vendo muita coisa mudar no nosso dia a dia. Então, isso acaba trazendo uma necessidade de atualização muito grande. Então, o plano que eu tinha há 6 meses atrás pode estar desatualizado. E eu acho que, como o Kleber falou, eu acho que é o que a gente vive, eu acabei vivenciando isso na execução de um plano, quando você vai executar, no meu caso, para um determinado cliente, quando eu vou executar para uma determinada certificação que eu estou buscando, você identifica, olha, poxa, espera aí, o plano diz que eu tinha que fazer tudo isso em tanto tempo, e eu estou vendo aqui que algumas coisas mudaram. Às vezes você tem desde um gap de atualização tecnológica até um gap simples de contato. Poxa, tinha um contato aqui que era o responsável pelo SOC, era o Marcos, mas agora não é o Marcos foi para outra área, agora é o Kleber. Né? Então, às vezes, no plano, um negócio simples, que seria a matriz de comunicação está desatualizada, ela vai trazer um gap, vai trazer uma lacuna na hora que você vai executar. Então, eu acho que com a redução do período dos testes, né, dos famosos testes aí que a gente faz do ambiente, a gente consegue minimizar. Eu peguei esse tipo de situação ao executar um teste de continuidade de negócio, executar um plano, você falar, poxa, peraí, não saiu exatamente como deveria sair, como estava escrito para sair. Então, acho que isso é importante porque esse tipo de simulação que a gente faz é o que vai nos ajudar muito de que a gente precisar de verdade, né? A gente faz esse tipo de simulação justamente para a hora que o bicho pegar, perfeito, a gente pelo menos não vai dizer que tudo vai ser exatamente como está no papel, mas a gente sabe para onde ir. E acho que isso faz uma diferença absurda quando acontece de verdade. E aí, JP, poucas empresas ainda realizam teste. Exato. Né? Então, você pegar o histórico das empresas que eu passei, poucas empresas executam teste. Eles chegam até a documentação. Então, no máximo, né? No máximo. Chega a documentação, eu estou seguro, igual você comentou. 24 horas volta o meu sistema. Mas alguém testou isso? Alguém validou se isso realmente é aplicável ou não? Né? Então, você vê algumas situações, né, que realmente fica o plano de gaveta. Aí eu não falo só de tecnologia, não. Né? Eu falo de sistema de continuidade operacional da empresa como um todo. Né? Eu posso falar, por exemplo, uma simulação em relação, por exemplo, greve que vai ter transporte público. Perfeito. Qual que é o plano de continuidade operacional que a empresa... Para chegar para... Eu sou, né, dando um exemplo na operação lá no meio da Bandeirantes, da Anhanguera, como que eu vou levar pessoas até lá? Não, esse é um exemplo real, tá? Como o Kleber trouxe, esse é um exemplo que para o meu segmento, para a minha empresa, é algo muito real. Né? A Teleperformance é o maior BPO do mundo, né? No nosso segmento, que no Brasil são praticamente 30 mil colaboradores. Caramba, distribuídos no Brasil inteiro. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos lugares onde eu trabalho, onde a gente tem o trabalho presencial, São Paulo, Rio Grande do Norte, se eu tenho uma greve em transporte público, é hora de pegar o plano e executar ele na hora. Então, você fica sabendo da greve na noite anterior, poucas horas antes da greve acontecer, e eu já participei muito disso.
Teve uma época que eu acabei apoiando também na parte de infraestrutura, de facilities e tal. Então a gente chegava a esse tipo de situação, meia-noite, ó, bater no martelo, vai ter greve mesmo. Você tem que sacar o plano, fazer a comunicação, falou, amanhã eu tenho ônibus em lugares estratégicos para pegar o pessoal, determinadas regiões de São Paulo, trazer para os nossos prédios. Então, é algo vivo. Ideal é simular sempre, porque ninguém aqui tem um calendário de greve específico, prontinho, no seu Outlook ali para saber quando vai acontecer, né? Até o fornecedor de transporte, será que ele Exato, continua o mesmo? exato. Se E mudou, foi se que você não? falou, porque eles anunciam greve também, tem isso, né? Às Isso, 10 da meia-noite. noite, eles vão bater o martelo mesmo Exatamente. meia-noite. Exato. E quando você está falando de um plano desse, a empresa de transporte, ela também não presta serviço só para você. Exato. Ela vai receber 20 ligações falando, ó, preciso de fretado em tais pontos da cidade. Então, tudo isso, saindo um pouquinho de tecnologia, pensando nesse plano que para mim é bem claro, porque a gente faz isso muitas vezes, é bem interessante o quanto você tira o plano de continuidade de negócio do papel e na hora da execução, o quão próximo ele chegou do que você tinha planejado, né? Mas, JP, você trouxe um item importante, que chama cadeia de suprimentos. Exatamente. Então, assim, quando acontece um incidente, um processo, não é só você que vai operar. Exato. Então, você tem que ter o contato do seu fornecedor de tecnologia, Tem as suas dependências do de transportador terceiros de aí. pessoas. Então, acho que quando você tem isso desenhado, né, e você tem que fazer em prática, você tem que também envolver os terceiros, porque eles Sim. também fazem parte de um Total. processo de recuperação. Então, o exemplo do que a gente deu aqui é um exemplo E bem talvez importante. você só vai entender que o seu plano de continuidade vai funcionar se você testar. Sim. Porque você só vai entender que você precisa do telefone do Marcos, Isso, dele especificamente, Uhum. quando você passar pelo problema. sim. Então, assim, na visão de vocês, aonde está o maior gargalo entre um plano de continuidade bonito no papel para realmente uma execução efetiva? É falta do teste? Acho que sim. Falta do teste não te garante que você precisa melhorar. Porque quando igual o JP comentou, que faz o teste ele falha, isso é uma realidade, você tem a oportunidade de você ir melhorando o seu plano. Porque ele nunca vai ser o perfeito. É igual Exato, a avaliação de risco, exato. né? Eu não vou chegar no 100%. Exato. Mas chegando no 90, 85, eu já tenho uma resposta muito mais rápida a um incidente. Mas em não testando, eu não tenho a sua visão, eu não tenho como melhorar. Né? Então, assim, não existe plano se não tem teste. Eu vejo assim também, a questão dos testes, das simulações, comunicação, porque a grande maioria das vezes a gente vê, eu já acompanhei amigos que passaram por momentos difíceis durante um ataque, alguma coisa nesse sentido. A comunicação ela é um critério extremamente importante. E acho que as pessoas praticam pouco essa questão de comunicação. A gente vê exercícios, eu acho o máximo a pessoa fazer um tabletop, chegar nesse nível de falar assim, ó, vamos fazer um exercício com todo mundo, C-levels da empresa, vamos entender o que o presidente tem que falar, o que a área de marketing vai falar, nossa comunicação com os nossos clientes. Então, acho que tudo isso tem que ser testado, Perfeito. tem que ser simulado, para a hora que acontecer, ainda que você não vá seguir um script 100%, mas todo mundo que foi treinado, capacitado, vai saber o que fazer. E eu acho que isso, como o Kleber falou, são pouquíssimas empresas que se preocupam com esse tipo de exercício. Acho que muita gente se preocupa muito mais com o exercício de Red Team, por exemplo, que acho que é muito mais popular, mas você fazer um exercício, uma simulação da vivência de um ataque cibernético, como a empresa vai se comportar, desde a sua comunicação com os seus clientes, até a comunicação em relação a perda de dados, como se falando de uma ANP, alguma coisa nesse sentido, acho que é pouco exercitado para a hora que você realmente precisa. Bom ponto, cara. Eu tava pensando aqui, né? Eu acho que mais do que difícil testar e dar certo é também construir, né? Manter, eu acho que é um desafio, garantir que tá funcionando, mas eu acho que construir, né? E aí você trouxe essa questão da comunicação, né? De você estar interagindo ali. Imagino que uma empresa de 30 mil funcionários, né? Uma crise é de fato uma crise, cara, Sem que dúvida. envolve muita gente. Sem dúvida. E aí mesmo no teste tem um fator que a gente não está considerando, que é emoção. Né? Sentimento ali na hora, pressão, né? A gente Fator tem até humano, sem dúvida. Né? o nosso jogo lá, né? O nosso tabletop, Blackout. o Blackout, que ele traz essa questão do tempo. Eu acho que o fator tempo ali no jogo é o que mais aproxima o estresse, né? De você ter que agir ali diante de um tempo ali. Mas nessa construção, né? E aí quando a gente fala da resiliência ali, igual o Du trouxe, né? A capacidade de você retornar, né? E aí é aquela questão do mínimo para retornar. O que é difícil ali na hora de construir esse plano para você? Eu acho que justamente você determinar quais são os mínimos, né? Quando a gente está falando de RTO, de RPO,
a gente tem uma certa dificuldade de falar assim, não, tá bom, qual que é o tempo mínimo? Então, eu vou avaliar todos os meus contratos, vou falar assim, olha, o meu tempo máximo, na verdade, meu tempo máximo fora do ar são, sei lá, 2 horas, gente, impossível. Impossível. 4 horas. Então, vamos olhar os contratos, vamos conversar com os nossos clientes, vamos conversar com os nossos terceiros, nossos provedores. E aí, quando a gente está falando de RPO, é a mesma coisa. Tá, legal. Eu tenho o meu backup ali de curta duração, 30 dias, 90 dias. Se eu subir esse backup agora, eu consigo voltar a trabalhar, consigo voltar a operar? Acho que esse tipo de análise são análises e exercícios que poucas empresas investem tempo. Eu vejo muita gente falar assim, eu tenho um backup. Ah, ótimo, você tem um backup. Eu tenho um backup, e eu tenho cópia em mídias diferentes, e aí eu tenho features como backup imutável. Pô, maravilhoso. Aí o cara fala assim, e aí o meu backup ele fica uma cópia on-premise e uma cópia em cloud. Em cloud. Falam, pô, perfeito, tá bonito a beça. E se você tiver que fazer o download da sua cloud, quanto tempo você acha que vai demorar para você baixar dos 200, 300 servidores? E quanto que isso vai custar também? Esse é o ponto. Quanto custa retornar em 4 horas, né, cara? Fazer upload para a nuvem, ela tem um valor e tem um tempo. Trazer isso de volta tem outro valor e outro tempo. Então, não é só uma preocupação de ter um backup. O backup é a nossa última área de defesa ali, né? Ok, ter um backup, obrigação. Mas vamos pensar em recuperação, vamos falar mais do que isso, né? Então, eu tive experiências próprias nesse sentido de rever soluções, rever desenho de soluções justamente pensando nisso. Ok, e a retomada, como que vai ser? Às vezes o que a gente considerava como maravilhoso, se a gente pensar em RTO e RPO, não vai ser tão bom assim. Então, vamos redesenhar, vamos repensar, pensando em continuidade de negócio. É legal, João, que né? você trouxe, né? Uma coisa que você comentou, que eu acho que é importante a gente colocar aqui, que quando você faz uma simulação, às vezes a resposta de uma melhoria de um processo passa por rever a arquitetura. Totalmente. Então, de repente, eu tinha desenhado uma arquitetura que a gente eventualmente viu que era boa naquele momento, só que para a gente cumprir um SLA de retorno, ela não se aplica. Caramba. Então a gente tem que trazer o time de arquitetura e falar assim, pessoal, essa solução que a gente definiu como uma solução crítica, do jeito que ela foi construída e ela não vai me trazer o retorno que a empresa precisa. Exatamente. Né? Então, assim, como a gente consegue ter essa informação? Quando a gente simula, quando a gente faz o teste e fala assim, putz, mano, a arquitetura que foi construída essa aplicação não atende. A gente já está com o risco materializado. Né? Acho que a grande sacada para nós nesse sentido é investir um pouco de tempo. A gente tem nossa loucura do dia a dia, acho que não é diferente para ninguém que está à frente de tecnologia de segurança em uma empresa. O tempo passa, você nem vê, né? Diante de todas as demandas, das coisas que a gente tem. Mas eu acho que investir um pouco de tempo para discutir esse tipo de coisa é óbvio. Às vezes fala assim, vamos fazer um simulado, um exercício. As pessoas, às vezes, culturalmente não dão a importância que um simulado, que um exercício nesse sentido tem. Mas eu acho que investir tempo, parar um pouquinho, dedicar um espaço de tempo para conversar sobre isso, abre muitas portas. Desde você rever uma topologia, rever uma arquitetura, e eu tenho vivido isso com o meu time, vamos dedicar um tempo para a gente discutir. A gente tem vários planos, a gente investe muito em segurança da informação e tecnologia. Eu falo, além da gente investir tempo para desenhar alguma coisa, vamos investir tempo para discutir. Discutir o que a gente está desenhando. Eu quero receber crítica de todo mundo. Cada um levanta a mão e fala, cara, qual a pior situação que pode acontecer porque a gente está desenhando aqui. E aí a gente vai melhorando. É claro, o ótimo é inimigo do bom, mas você tem que ter um ponto de partida e tem que ter uma evolução constante pensando no negócio, né? Acho que a tendência de todo mundo de tecnologia é pensar primeiro nas tecnologias que eu vou embarcar, depois pensar o quão, sei lá, alta disponibilidade ou quão efetivo isso vai ser. E aí acho que a gente tem uma tendência a depois ir olhar para o negócio. Acho que aí tem uma mudança cultural de pensar em continuidade de negócio e aí a gente começar a desenhar as arquiteturas, desenhar soluções pensando em como a empresa continua se alguma coisa acontecer. Porque isso tudo tem um custo, né, JP? Se tem. Tem um custo envolvido significativo. Se tem. Né? E Kleber, se a gente fosse pensar, vamos supor que para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, ele fala, pô, legal, eu tenho aqui um plano de continuidade de negócio, já fiz teste de que o backup existe, mas nunca parei para pensar quais são as reais perguntas
que vão acontecer durante o incidente. Perfeito. Então, durante o incidente, não passa na cabeça do executivo, do conselho, de quem for, gente, do CEO, de virar e falar assim, nós temos ou não temos backup. Isso não passa. Porque assim, ele lembra que ele gastou aquela linha lá e assim, ele vai matar alguém no bom sentido se aquela linha não for bem executada. Então, o backup existe na cabeça dele. A pergunta que ele vai fazer, porque né, a primeira pergunta, não, o cara veio perguntar se tem backup. Pô, backup nós temos. Caramba, nós temos 50... investir milhões, 50 tenho certeza que tem. 50% já tá ok, porque eu respondi que nós temos backup. Cara, ele não vai te fazer essa pergunta. A pergunta que ele vai te fazer é: qual é o tempo para nós voltarmos? Aí vai aquela pegadinha. Pô, eu tenho backup, eu já fiz a validação de que o backup é legítimo, Tá tá íntegro. ok por né, pequenas visualizações de amostragens, mas eu nunca de fato recuperei esse bendito do backup do zero. Então não tenho a menor ideia. E O que mapa, demora né, para fazer backup demora às vezes 20 minutos, meia hora, dependendo do ambiente, né? Incremental, né? Porque é um E incremental. o mapa também, né, Edu? Que você fala assim, tá legal, vou voltar o backup para a empresa vai voltar. Você vai voltar backup do quê? Do quê? Quem que... Você vai voltar é o backup SQL do- diferente? É do- ligado você ao que vai o voltar sistema? backup das aplicações, dos produtos, da folha de pagamento. Você vai voltar backup do quê? Perfeito. Pra Aí minha- empresa começar a operar A minha de novo. pergunta é exatamente essa para vocês. Quais, né, são de fato os indicadores que realmente importam para de fato, além do tempo de recuperação, é claro, mas para de fato eu garantir essa minha resiliência cibernética? Quais são esses indicadores? É o teu mapa? É o teu CMDB completo? É o check de tudo? O que vocês entendem? Eu acho que o RPO é um bom Foi boa essa indicador. pergunta, né? Rapaz. Né? Eu acho que o RPO é um bom Ainda bem que é indicador. pra eles, né? Eu gosto bastante quando a gente para pensar assim, legal, eu tenho backup de curta duração, eu tenho backup de longa duração, e aí imagina que aconteceu, né, um desastre, eu tenho que voltar à empresa amanhã, tá? Quanto de dado é factível perder, entre aspas, para eu retomar? Então eu vou pegar o backup de uma semana, coloco lá e voltamos, e depois a gente vê o resto. Então, entender o RPO, e aí quanto desses dados eu posso perder, de certa forma, entre aspas, para a gente voltar. Obviamente, você vai voltar 10 anos de empresa, vou voltar um backup de 10 anos de empresa para a gente voltar a trabalhar. Você vai voltar daqui a 3 semanas a trabalhar. É isso aí. Né? Então, é saber, acho que esse é um indicador importante, quanto de dados, quanto tempo de dados eu preciso para eu voltar ao negócio, em quanto tempo, obviamente, acho que é importante. E tem as métricas de detecção e de um incidente, que eu acho que contam muito na hora que o bicho está pegando mesmo, né? Em quanto tempo eu identifiquei, em quanto tempo eu detectei, tomei alguma ação, e a partir daí, aí é plano de continuidade de negócios, aí é o que a gente, entre aspas, treinou e simulou para fazer acontecer. Né? Então, acho Essa que pergunta é bem complexa, né? Porque vamos supor que interrompeu o RP, por exemplo, né? A RP eu tenho responsabilidades financeiras ali, eu tenho ações na bolsa, por exemplo, tem que ter uma governança sobre aquela informação, por aquele dado, né? Perfeito. Então vamos supor que o sistema de RP ele caiu fora do ar, aí para ser mais rápido eu posso voltar zerado, sem nenhuma informação. Isso é aceito ou não? Exato. Funciona ou não? Agora você falou, Exato. depois eu volto. Exato. O resto. Exato. Não necessariamente isso funciona para a empresa A ou a empresa B. Outro sistema. Tem sistemas, por exemplo, que eu tenho de chão de fábrica, que ele não necessariamente precisa ter um histórico. Ele é só on time. Então ali eu posso, volta, né? Eu posso voltar ele de forma vazia, entre aspas, né? E depois eu faço e retorno essa informação, né? Então, isso é extremamente complexo. Dificilmente você vai ter isso assim no fio da meada em relação a como é que eu volto. Mas tem que começar a levantar quais são as responsabilidades de informações que eu não posso perder. Legal. E aí, Muito assim, legal. se eu consigo fazer um incremental ou não. Né? Então, vamos supor que eu tenho uma nota fiscal 1.000, a próxima tem que ser 1.001, cara, eu não consigo começar do zero. Entendi. Eu tenho que levantar a informação histórica, começar do 1.000 para faturar do 1.001. Olha só. Agora, se eu posso fazer de 24 para trás ou não, é uma outra história. De repente, a minha empresa está lá, fez auditoria, guardou todo o histórico, talvez um ano eu consigo voltar. Então, em vez de ser lá teras de informação, eu consigo voltar ele mais rápido, Sim, né? E sim. depois eu faço o backup incremental depois do que aconteceu um incidente. Perfeito. Né? Mas você precisa entender como é que as coisas estão interligadas em relação aos sistemas. Né? O que pode ficar em backlog, vamos dizer assim, né? Que aí eu consigo fazer uma recuperação a posteriori, Uhum. né? Mas tem casos que eu preciso voltar, pelo menos o meu histórico inicial,
para voltar a faturar com a nota fiscal numa sequência histórica, Bem colocado, bem fiscal, colocado. financeira e assim por Entra, diante. entra num outro indicador que eu gosto bastante, que é a gente analisar o BIA mesmo, né? Então, análise de impacto para o negócio. E acho que esse tipo de análise vai nos ajudar a ter essas respostas. E aí, obviamente, que isso tem que estar documentado, isso tem que estar no nosso plano, para a hora que a gente for executar, eu saber, olha, então eu consigo voltar a minha empresa com 30 dias. Pego 30 dias do backup, eu sei que vai ter a sequência da nota fiscal, eu sei que vou ter histórico da fabricação dos últimos 30 dias, coloco lá, é bem menos, né? Não são teras e terabytes de informação para você subir um backup, então isso te ajuda a reduzir o tempo de retomada. E aí depois Vou dar outro exemplo. Trabalho pra e-mail. caramba. E-mail. Por exemplo, caiu um e-mail. Cara, eu tenho a opção de voltar zerado, ou vocês vão esperar, sei lá, uma semana para voltar ao histórico dos seus mensagerias. Qual a decisão que a gente vai tomar? É isso. A empresa tem que definir. Falei, cara, volta e depois recupera. Exato. Um exemplo. Imagina a quantidade Exato. de pessoas nessa mesa, né? Não é. Pode discutir Porque assim, isso, né? nós estamos falando de. Você falou até da cadeia de suprimentos, Sim, de terceiros exato. que é envolvida. Porque a hora que eu estou falando de um sistema, de um RP, possivelmente terão pessoas que lidam com esse RP. Sim. Então, legal, eu fiz aqui o backup de todo um servidor do virtual server que tem a minha aplicação web e outras coisas. Pô, mas a minha base de dados não está no mesmo local, possivelmente. Uhum. Aí é o mapa dos ativos que você Mapa falou. dos ativos. Legal, onde que, para eu subir o sistema de RP, quais outros servidores eu preciso subir junto? Exato. E quais outros sistemas que também vão estar lá, porque eu não estou subindo só a base de dados do RP, né? Uhum. Vão ter outras bases de dados lá também. Então começa a virar um emaranhado Sim. de informação. E eu acho que esse é o maior trabalho, cara. Que- Acho que perfeito. esse é o maior trabalho. Porque todo mundo que dá alguma importância para a segurança da informação vai ter um backup. Então a gente pode pensar como? Do início que vocês falaram, que é de realmente mapear os ativos mais críticos. O que eu preciso? Sim. Sim. Esse Tem é um o primeiro mapa, passo. tem um mapa dos ativos. É um mais indicador. críticos. Exatamente. Pô, deu um check no meu primeiro indicador, cara. Quero pra eu saber realmente com o negócio o que mais importa para o negócio. E não, às vezes, porque a área, né, de tecnologia, né, daí em diante tem outra visão. Sim. Ah, não, a coisa mais importante aqui é meu EDR com as coisas. Não, calma aí, é esse sistema. Não, e outra coisa, né, é quando a gente transfere o risco. Então, por Fala exemplo, mais. eu contratei a Microsoft e ele faz a gestão para mim do 365. Então, Tá. assim, a responsabilidade de deixar o sistema no ar é do terceiro. Da Disponibilidade é do Microsoft, terceiro, da né? Google e assim por diante. Como está meu contrato lá com ele? Então, vou dar um exemplo aqui, hipotético. A Microsoft caiu no mundo inteiro. Caiu, puf. O Brasil está em qual sequência para voltar para eles? A gente é o primeiro país? E o ano o passado a segundo gente país? viveu isso, né? A gente viu uma tela azul aí que pegou o mundo inteiro. Eu falei, rapaz. Tivemos De um fornecedor De que um derrubou outro fornecedor que derrubou outro fornecedor. Você fala, Derrubou o cara, mundo, que né? loucura é essa, né? Então, a gente tá cada vez mais. Eu vivi ligado. pra isso. A gente está cada vez mais conectado, né? Então, assim, acho que o risco que a gente tem que começar a olhar, né, é o risco de concentração de tecnologias. Sim. Aí pensando Também. como Brasil, não pensando nem como empresa, né? Então, assim, eu tenho, sei lá, coloca no dedo quais são os maiores fabricantes de nuvem no mundo. Sim. Né? Perfeito. Cara, se meu ambiente está disponível naquele provedor, se acontece uma disponibilidade, cara, qual que é o meu SLA? O que eu vou trazer de informação? Então, esse é um risco que tem que estar na cabeça dos executivos também. Porque essa é uma probabilidade de acontecer. É lógico que o risco de acontecer um É desastre baixa, mas... é muito baixa. Mas É baixíssimo. Né? Mas vamos pegar um exemplo agora que aconteceu com nada a ver com Counter-Strike, tecnologia. Vocês Não, pensaram que isso daí aconteceria em algum momento? Jamais. exato. É. jamais. Vamos um pegar negócio outro louco. exemplo, a fábrica da Toyota. O que parou lá agora, Poxa, né? cara. Devido Quem a- ia imaginar Ninguém que imagina. no interior de São Paulo ia vir um evento climático que ia acabar com a minha fábrica? O World Economic Forum falou disso lá atrás, né? Crises climáticas, né, É. cara? Mas é realmente assim. Mas como você vai vai colocar isso chegar? na sua pauta? Você está falando de uma Exato, fábrica cara. da Toyota, você viu? É alarmismo. Mais de né, 80% cara? da fábrica é destruída. cara. Não sei quantos Isso aí. mil funcionários são obrigados a tirar férias repentinas. E aí você começa, cara, vou colocar isso na pauta, vou colocar isso como um risco eminente. São coisas... Sim. Mas, de novo, qual que é o plano de ação Exato. para a retomada do negócio? Então, aí você vê uma Toyota, né? Ali que fez, cara, vai transportar a fábrica de motores, vai para Sorocaba, vai para outros países. Então, assim, mas eu tô falando de uma Toyota gigantesca. Sim. Mas imagina se acontece uma pequena empresa, uma média empresa, ela acaba, ela não consegue Acaba. dar uma continuidade. Concordo. Né? Mas como você materializa isso? Eu fiz
um paralelo, né? Porque em tecnologia tem muita coisa que a gente está evoluindo tanto, né? Que a gente está tendo uma dependência que às vezes está passando despercebido. Sim. Eu vou falar de uma... E eu quero que vocês compartilhem também a de vocês, por favor. Eu vou falar de uma crise que eu participei, de uma grande crise que eu participei, e eu não posso nem falar de dicas aqui, senão vão mapear. Mas, enfim, naquele momento existiam várias... vamos falar que são caminhões, circulando naquele momento. E esses caminhões, eles eram direcionados através de uma conexão com essa localidade. Porque eles tinham que ir para caminhos, destinos que eles não sabiam de verdade onde seria o destino final, e eles eram notificados de tempo em tempo. Naquele momento que acabou, que teve essa crise cibernética, que foi numa madrugada, que foi inclusive uma infecção de ransomware, legal, foi interrompido, né? Cortamos conexões, cortamos tudo, e em torno de 60 e pouco % do ambiente foi comprometido. E a conexão com esses locais também externos, com esses caminhões, foram interrompidas. Eles tinham um plano de ação. Cara, se a sua cair, você vai ativar o GPRS. Se mesmo assim não tiver conexão com a base, você vai seguir seu plano de continuidade, né? De recuperação daí em diante, que eles vão para outro local e seguem uma rota lá, XYZ. Ok, tudo mais. Legal, o principal continuou. Mas e dentro de casa? Legal, vamos recuperar, vamos. Mas tais pessoas estão remotas. Época ali, pós um pouquinho o comecinho da pandemia. Então as pessoas já estavam, algumas presenciais, outras remotas, aquela coisa toda, uma grande parte aí na remota. Tá, mas a gente não pode ter mais conexão nenhuma com a internet. Porque a gente não sabe ainda quais máquinas estão comunicando, né, comprometidas, e que podem continuar ainda, porque a hora que parava a comunicação com o Command Center, ele literalmente parava em infecção. A hora que ele recebia um ok, voltava em infecção. E é assim que é o modus operandi de um ransomware. Pô, legal, parava. Então assim, mas o cara que vai atuar com backup, ele é de outra cidade. Tá, mas como que você vai fazer para ele acessar a internet aqui? Puta, vamos ligar no modem? Não, cara. Não existe. Não tem essa. Não tem como você fazer uma conexão já. Não, a gente vai travar no IP dele. Cara, não tem essa. A gente não sabe qual é o IP daqui, qual vai ser o de lá. E para chegar esse IP aqui dentro, você vai estar abrindo outro. Virou uma loucura. Então, ao plano... Pânico, hein, Eduardo? Não, ao pânico. Pânico. Olha que loucura. Pânico. Coisa que ninguém pensou, cara. Pânico. Onde estava o cara? Não, é o seguinte, legal, mas nós temos também outras localidades. A matriz foi afetada. E as filiais? Cara, legal, mas as filiais para acessar, algumas foram. Também estavam em VPNs, algumas foram infectadas. Como que você vai fazer isso daí? Não, tem que mandar a imagem nova. Tá, onde a gente vai subir essa imagem? Tá sem internet aqui. Putz. Não, agora vamos disseminar. E a gente estava na época de colocar o Defender for Endpoint da Microsoft. Precisamos de jogar para todos. Como? A gente não vai subir o AD. E aí começa. Pânico. Não, agora vão então com a turma, né, de Service Desk mesmo, vai passar local por local, o carro vai levar notebooks com imagens novas, chega lá e dissemina. Pô, legal, começou aí. O que é pra gente subir primeiro? Foi o que vocês mapearam? Cara, essa foi a maior preocupação. Não, tais sistemas. Certeza. E aí começa a entender, pô, mas calma aí, tal banco tinha comunicação com aqui. Mas por quê? Não, porque ele tinha. E, cara, ele precisa voltar. E aí? Não, isso aqui não estava mapeado. E aí começa a entender quais eram os backups. Só que você vai acessar um sistema de backup, não está dizendo que esse backup aqui é do sistema Y, esse aqui é do sistema X. Cara, tá o nome das VMs. É isso. Tá o nome da data que você fez o backup. Rapaz, aí Cara, o que isso tá ligado ao quê? Um fala com o quê, né? Aí começou o seguinte, beleza, nós somos a equipe de SOC. Tá, e a equipe de negócio? Pô, não tá vindo, a galera tá vindo pra cá, legal. E a equipe de TI de tal lugar? Não, é um terceiro. Cara, quem que é o contato do terceiro? Porque a gente tá falando de um final de semana. O cara que você tá ligando, que é o que vem aqui direto, ele não vai atender o telefone. Não atendia. Era de madrugada, era à noite. E aí começa. Puta, mas qual que é o telefone do dono da empresa? Mas ninguém tem. Porque nessas horas que você vai ter que resolver, né? É com o dono. Exatamente. Sim. Plano de comunicação desatualizado. E aí a gente começou a reparar, e cara, mas eles não tinham um plano de disaster recovery, de continuidade de negócio? Tinha. BIA, tinha tudo. Cara, totalmente defasado. Mas defasado de estar desatualizado? Não. De as informações estarem lá não eram reais. Era um plano contínuo, era um plano bonito, era um plano que clientes novos que iam entrar, eles pediam para ver esse plano. Aprovado na auditoria, na certificação. Nesse nível, cara. E no momento que nós estávamos lá, o nível de pressão foi tão alto que eu, como fundador da empresa, eu fiquei lá. Época de pandemia,
Meu diretor de operações estava internado, que é meu irmão, estava internado devido a Covid. Então aqui eu falei, cara, sou eu, vou totalmente técnico, tô lá, bora lá e vamos lá resolver. Chegou o um momento que eu pegava a turma minha, do cliente e de um outro terceiro e levava a galera para jantar em São Paulo numa padariazinha que tava 24/7. Porque naquele momento ninguém pensou, até os donos das outras empresas, de cara, aonde que esses caras vão mas é isso, se alimentar? Como a gente Quem vai comprar pizza? Né? Cara, até isso tem que estar no plano, né? Tem. Todo mundo vai ficar aqui até resolver. Quem vai comprar pizza? O meu time tem a pizza lá, o meu time que estava lá, eu conversei com o meu RH. Eu falei, ó, eu não vou ficar aqui agora conversando com um por um, mas eu quero que você ligue para eles e pergunte, porque os caras vão ficar direto, meu. Os caras estão direto aqui, talvez uns vão nem tomar banho, enfim. Eu não vou, nós vamos ficar direto. Você vai ligar para eles aí no particular e perguntar se tem alguma coisa crítica na casa deles acontecendo. Porque, cara, vai que esse cara é responsável por comprar remédio para alguém. A gente não sabe, não tem a menor ideia. Sim. Vai saber porque ele combinou alguma coisa com a esposa. Sim. E tá naquela loucura, né? Então, gente, eu falo, na hora que você tá numa crise, tudo que tá em papel não tem nada a ver. Não. É foda falar isso, é feio falar Mas isso. outra realidade. O que tem a ver é isso que você falou, um BIA bem desenhado. O que você falou também é mapeamento dos seus ativos, o que é crítico primeiro, o mapa de quais são os servidores ligados àqueles sistemas críticos, quanto de dado eu preciso recuperar, é 1 ano, é uma semana ou é 10 anos de empresa? Então, assim, são certas coisinhas, essa cara. A importância dos testes, né? Poxa, às vezes o negócio besta, desde um teste de failover, legal, o dia que falhar, você sabe o que tem que fazer, você fez no teste, né? Então, eu vejo, estava discutindo há pouco tempo com o time essa questão de, bom, no meu caso, é uma empresa que tem 100 clientes, então são 100 empresas que funcionam lá dentro. E muitos dos clientes, eles te auditam. Ah, você entregou o plano de continuidade de negócio, legal. Eu vou acompanhar com você um teste de failover, no mínimo 2 por ano. Estou aqui com você, vou sentar aqui com você. E quero ver. Executa aí o seu teste de failover. E eu acho que isso é excelente. Você tem esse nível de engajamento, esse nível de cobrança dos seus clientes. É o que a gente tem que ter com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros de negócio, a mesma coisa. Ah, você falou que você tem resiliência, tem alta disponibilidade, legal. Então vamos sentar de quinta-feira à noite ou de sexta-feira à noite e vamos fazer o teste failover. Vou acompanhar contigo. Querendo ou não, é um exercício que na hora do vamos ver, pode não sair exatamente como está no papel. Mas se você já fez uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você sabe para que caminho você tem que ir. No mínimo. E aí você vê também alguns segmentos que têm maturidade mais alta em resiliência. Né? Sim. Então, eu vou pegar os bancos como exemplo, porque eu trabalhei quase 15 anos no segmento bancário e a gente fazia essas simulações. Então, eu trabalhava numa empresa que era uma van, né, responsável pelo correspondente não bancário de vários bancos. E uma vez a cada 6 meses, o banco ia lá na empresa e falava assim, vou desligar o principal, quero que você coloca no contingência. E assim... E acabou, A auditoria Auditoria. puxava o cabo literalmente. A galera não acredita, né? Mas, gente, a auditoria vai lá e puxa o cabo mesmo e, assim, combinado. Beleza. Ó, Isso. você tá vendo? Tem. Então tá bom, tô puxando. Isso. É risco meu, seu, de todo mundo aqui. Vambora. A gente passa por isso lá, meu time tá acostumado, fala assim, ó, tem... Eu recebo um monte de change para aprovar, assim, mas de novo, outro teste de failover, não, agora é para o cliente A. Cara, outro teste de failover, agora é para o cliente B. Os clientes querem acompanhar. Você falou que você tem alta disponibilidade, que você tem um plano de continuidade, tem um plano de failover, então põe ele para rodar aí que eu quero ver. Olha só. E é importante, isso acho que acaba gerando uma maturidade maior para quem tem que fazer, porque como eu falei, se você já foi para Sorocaba 10 vezes, o dia que você precisar ir rápido, você sabe alguns caminhos, né? Ou você vai pela Castelo, ou você, já fui uma vez pela Raposo Tavares, você vai dar um jeito. Porque você já simulou, você já testou, você já foi algumas vezes. Eu acho que cria ali uma expertise, cria uma memória de que fazer na hora do incidente, tá todo mundo com a cabeça a mil. Total né? razão. E aí, Eduardo, uma coisa que você trouxe, que acho que é bem importante, né? É como a gente testa a resiliência das pessoas. Correto. Porque quando você coloca uma pessoa numa sala de crise ou para recuperar um ambiente, né? Seja para um ataque cibernético, qualquer outra ação, uma GMUD mal feita, uma disponibilidade como aconteceu com algum fornecedor, cara, uma sala de crise é muito tensa. Muito. Né? E assim, como é que você ensina para as pessoas, para os jovens que estão te seguindo, o que é uma sala de crise? Qual o exercício que eu faço para a pessoa ficar mais resiliente quando a coisa acontecer? Porque isso tem impacto
psicológico nas pessoas, e algumas vezes devastador. É um absurdo. Né? Assim, a pessoa se sente Absurdo. culpada, putz, porque eu não fiz. A gente tá um front que tem uma pressão psicológica gigantesca. Então você pega, por exemplo, algumas pesquisas, né, que a gente participa, e pessoas em cibersegurança não quer ficar mais. Não, é vivência e o estresse é tão grande Hã? Por conta do nível de estresse, né? que tem pessoas que falam, cara, que você... Já conversei com alguns empresários que já venderam suas empresas de cibersegurança e eu sempre indignado, pô, mas é um tesão, desculpa o palavrão, mas, cara, que loucura, por que você fez isso? A vida do senhor é muito fácil. Aí ele vira e fala assim, cara, porque você não tem ideia do outro lado. Eu falei, como assim o outro lado? Existe uma ponte que é realmente um arco-íris que, cara, tá tudo mais claro, mais iluminado. Você tem noção do que é você acordar, e você pode acordar cedo, ir pra academia, o que for, ou trabalhar com outra coisa, mas você não ter aquela sensação de que alguém vai te ligar no meio da tarde com um baita de um problema e você vai ter que resolver. No meio da Você noite. poder ficar offline, né, cara? Offline, cara, de fato, e tipo, opa, tô o tempo todo atento, né, cara? Cara, você tá sempre alerta, né? Então você falou, é realmente isso, a galera não quer. E é complexo isso que você tá falando sobre pessoas, né? Porque pessoas, resiliência é estresse pós-traumático, né, cara? Você só Sim. cria resiliência depois do trauma, né? O teste, ela vai ter uma noção do que ela vai enfrentar, né? Agora, Mas é difícil, assim, como a gente encontra um meio da gente forjar essas pessoas para essa situação. Aí, de novo, Kleber, pergunta direta. Você acha realmente tabletops, exercise, failover é o caminho para isso? É o caminho. É o caminho. Porque fica bem mais É o próximo caminho. da realidade. Agora, de verdade, quantos pares de vocês vêm fazendo? Até vocês em empresas anteriores. Porque eu sei que de hoje vocês fazem bastante, mas nas anteriores, quantos vezes de reais vocês fizeram? Tabletop factíveis, de que assim, cara, calma aí, eu não tô só executando um blá blá blá, diferente, algo real, né? Eu acho que assim, como eu fiquei muito tempo no segmento bancário, isso para mim era uma realidade já mais equalizada. Exato. Vão ter empresas que têm um nível de maturidade maior. Então Exato. isso já era uma realidade que eu já vivenciava, né? Mas desde que acho que o Ransomware as a Service, os ataques, eles não são mais por segmento, qualquer empresa pode ser uma vítima de necessidade de um resgate, né? Isso se tornou para todas as indústrias, né? Perfeito. Tem indústria que começou agora, né? Falar sobre segurança, resiliência. Então você vê ali uma diferença dos profissionais que passaram no passado por empresas que tinham maturidade suficiente para trazer essa resiliência versus uma realidade que não era uma realidade para outro tipo de indústria, né? Então você tem realmente essa divergência em relação a como você constrói, né? E agora as danças das cadeiras, né, dos CISOs, né, mudando de área, de segmento, ajuda a trazer essa resiliência talvez para um segmento que não tinha isso como uma referência, uma métrica. Concordo. Acho né? que é um tema que passou a ser muito mais popular. A gente, bom, infelizmente a gente está em um dos países onde esse tipo de crime é onde mais acontece, né? Então não tem como. Acho que as empresas passaram a enxergar a segurança da informação com uma outra visão. Não mais aquela visão de, vou investir aqui, mas o quanto eu estou fazendo para que a empresa continue operando, né? E aí eu acho que o nível de maturidade ele diverge de segmento para segmento, sem dúvida alguma. Mas quando você tem justamente essa dança das cadeiras, um profissional que trabalhava num banco, agora ele vai trabalhar numa indústria, ou ele vai trabalhar num BPO, ele leva com ele essa maturidade, e aí lá ele vai formar o time pensando nisso tudo. Desde coisas simples como um failover, ou um penetration test, ou um red team exercise, tudo isso daí vai trazer para a hora do vamos ver mesmo, uma bagagem absurda. Eu acho que hoje é a única forma mesmo da gente... Obviamente, você não vai querer passar por 10 incidentes de segurança para você criar um pouco de casca, né? Criar um pouco de maturidade. Então, os simuladores, os exercícios, eles vão trazer a bagagem que nós e nossos times precisam para a hora que acontecer. Espero que não, porque todo mundo trabalha para que não aconteça. Perfeito. Mas se acontecer, o time tem uma ideia de para onde ir, né? Marco Senna. Tá preparado? Cara, vai devagar, calma. Respira. Não, perguntinha... Você lembra que teve um final de semana que eu te liguei recente? A última, tá.
Não, Não, foi no último penúltimo. final de semana. Lembra que eu te liguei no final de Fala semana e lá no celular e falei assim: você me ligou sábado agora? Esse sábado. é outro. Então deixa eu mudar, reformular minha pergunta. Teve um final de semana que eu te liguei, um dos que eu te liguei, que me ligaram. É uma empresa que tinha sofrido um ataque de ransomware. Isso daí faz quanto tempo? Fala em mês, não precisa falar em semanas. Faz mais de 3 meses ou menos? Um mês e pouco. Essa empresa era de qual segmento? Saúde, né? Saúde. Essa empresa tinha um hospital? Tinha. Perfeito. Essa empresa, qual foi o nível do ataque, o impacto? Tá vendo que não foi combinada essa pergunta, né? Legal. Cara, foi impacto total. Parou tudo. Um hospital parou. Devastador, podemos falar. Devastador, Eles tinham a possibilidade de restaurar os seus dados, seus documentos, suas informações? Achavam que tinha, né? Mas não tinha. Por E quê? foi... Não vai falar o nome, pelo amor de Deus. Não, Por quê? calma. Não tinha teste, né? Backup foi junto, né? Uau. Backup foi junto. E sabe o que eu lembrei agora? Desse mesmo caso, Hum, o rapaz também morava a horas de distância, que era o interior. perfeito. Teve isso também. Então foi um interior, uma cidade interior, onde seu hospital, junto com a empresa, ransomware, ataque, parou o hospital. Cara, parou. Não é filme. Não é tipo, nossa, os caras estão... Gente, aconteceu há um mês e pouco. Eu estava em Goiânia, Verdade. no final de semana, Foi. visitando meus sogros. Foi dia dos pais, cara. Foi dia dos pais. Agora, Foi então, dia dos recente, pais. super recente. Então foi isso. Nossa, Então, cara, assim- eu tava no shopping comprando presente pro meu sogro. E eu tava indo Caramba. em um outro hospital visitar uma pessoa e me ligou desesperado. Falei, calma aí, vamos acionar a equipe. E aí o bate-papo foi de um lado pro outro, me ligam de volta. Falei, cara, me liga, né? Tô dentro. E eu, cara, por mais que tô na minha posição de CEO, eu participo de grandes war rooms direto. Sim. Gosto. Até estranho falar que gosta, né? É uma coisa meio louca. Se Mas... mantém atualizado, né? Mas era, porque ali você tem que acalmar os ânimos. E as perguntas foram, mas vocês querem recuperar o quê? Se vocês estão me dizendo que vocês não têm mais nada. Não, mas a gente precisa colocar alguma coisa no ar para funcionar. A gente tem talvez backup muito antigo. Enfim, Uau. cara, aquela loucura. Chegou um momento que apontaram o dedo, pô, mas vocês não estão nos ajudando. A resposta foi, nós não sabemos por onde começar. Vocês devem ver muito isso no Porque- mercado. E assim, não é cliente nosso, tá? Sem dúvida da gente procurar. E assim, gente, nós não temos nada, mas o que vocês... Não, nada. Quem que é a pessoa? Não, a gente não tá conseguindo falar com ela. Mora a horas de distância, não sei o que lá. Desculpa, não sei por onde começar, porque todas as perguntas que nós estamos fazendo aqui, vocês não Era têm a pra resposta. começar, né? O É? processo de recuperação. Então, gente, o que eu quero dizer é mais comum do que todos imaginam. Sim. Porque nós estamos falando de vocês dois, de grandes empresas, onde vocês também têm uma vivência absurda, onde vocês implementaram, ou pelo menos quando entraram também já tinham alguma coisa rodando que vocês aperfeiçoaram com certeza. Para quem está nos ouvindo que não testou e está confiando naquilo que existe, testa, porque o negócio acontece mesmo, o impacto é gigante. Então, eu concordo 1000% com o Kleber e tenho certeza que o JP também é a sua opinião de que o teste é, de fato, talvez a atividade mais efetiva que nós temos para saber. Mais próximo da realidade. Muda o Perfeito. jogo. E tem muita gente que fala assim, aquele cara lá vai ter a cabeça rodada, né? Vai perder a cabeça no trabalho. Por quê? Não, porque a empresa sofreu um ataque. Cabeças não rolam porque uma empresa foi atacada. Cabeças podem rolar se o executivo ver que você não estava preparado para nada. Não sabia o que Sabe estava o que vai fazendo. fazer. né, Não sabia o cara? que estava fazendo, falava que estava fazendo alguma coisa que não estava, e pior ainda, não sabe o que fazer agora. Então esse que é onde vai diferenciar, né, os meninos dos homens, Dos homens. literalmente. Era um recado que eu queria passar muito firme para a galera entender que, cara, que um tabletop, seguir políticas, testes, que às vezes é uma coisa chata, Sim. que foge ali, né, Sim. de falar que estou adquirindo uma outra nova solução que o Gartner trouxe e agora eu estou implementando. Isso é bonito, Pô, Du, né? Agora, falar que, cara, calma aí, eu vou olhar para failover, vou olhar para backup, documentação, Política, teste de failover. fazer a galera assinar, se está de acordo com isso, com essa política, bora, vamos subir para o board, vamos subir para os executivos e falar, ó, nós testamos, validamos, para os caras verem que tem esse tipo de controle. Outra coisa é a gente também saber compartilhar o risco, né? A gente, em tecnologia, em segurança, ficou muito ainda voltado dentro da própria tecnologia e da segurança e esqueceu do entorno. Perfeito. Né? E assim,
tecnologia e segurança, ela vai ter um risco. O risco é um risco como outro qualquer, assim como deu o exemplo aqui de uma greve de ônibus. Isso pode parar e impactar a minha operação. Só que greve de ônibus já está no board faz tempo isso, já está lá. Mas por que a gente não trouxe segurança para estar no mesmo patamar de um risco como outro qualquer? A gente sempre tratou isso de forma diferente. Para mim é uma coisa única. Risco é risco. Risco é isso. Risco é risco. Risco para o negócio, É, tanto faz de onde vem, né? E outra coisa, nos testes, cara, chama a auditoria interna para auditar você. Sim. Que lindo, cara. Eu vou fazer assim, eu vou fazer Você tá simulação. juntando as duas. Cara, vem cá. Sim. Você não é responsável pelo risco da companhia? Eu sou um risco. Você não vai me dar aí o pontinho Isso, não vai me dar um aleatório? ponto de Vem não cá pra gente fazer conformidade? junto o negócio. Vem cá. Você vai testa. estar juntando, é isso. Isso, eu tô fazendo. Eu fiz um compromisso que eu vou devolver a empresa em 2 dias. No simulado, você mede. E se eu não atender, você vai me dar os pontos. E o que a gente precisa melhorar junto. Que eu preciso melhorar junto. Se é um investimento, se é Sim. pessoas, Olha, se é que revisão legal, de se é um processos, treinamento, se é um treinamento que faltou para alguma se é pessoa. alguma melhoria. Documenta Olha isso isso, tudo olha isso. e joga isso para a o ganho alta disso. administração. Eu vou até colocar um ponto aqui, o Eduardo chamou minha atenção quando eu afirmo as coisas, mas isso eu acho que eu vou afirmar com segurança, porque um ponto que a gente estava falando e você confirmou, e desde a hora que ele estava discutindo, quando você chama todo mundo para a mesa, me critica, aonde a gente falhou, qual é a sua percepção, que é, eu acho que, acho não, né? O plano de continuidade, ele é um eterno rascunho, né? Sim. Total, sem dúvida. E eu acho que o maior ensinamento que a gente tem do teste é as lições aprendidas. Isso. Todo dia Porque tem uma ali oportunidade você de chega melhoria. mais perto, né? Todo dia tem uma oportunidade de melhoria no que a gente faz. Exato, Todos cara. os dias. E eu até ri aqui do incidente que a gente teve, mas foi de desespero. Porque você entra num... O cara te liga, você quer ajudar? Não, vamos ajudar, vou pra casa agora, tipo, pego daqui a X tempo. Cara, você entra, move os céus e testa, chega lá, cara, backup foi junto. Uau. Nossa, mas a gente precisa falar com alguém aqui, vamos então ver por onde tudo começou, o que a gente tem, o que sobrou, né? Vamos se preparar. Com o que a gente fala? Não sei. Também tô ajudando. Mas quem é a pessoa que tem... Tá indo, chega daqui a 3 horas. Então, assim, e isso, né, até no exemplo que você deu aí, nossa, traumático esse exemplo aí, desse caminhão que você deu. Traumático. Isso é um caso real mesmo? Caso real. A gente Isso vê é- empresas... Tem até a cartinha aqui atrás, eu mostro pra vocês. Meu Deus me livre, cara. Empresa de Traumático. pequeno, médio porte, empresa de grande porte, a gente vê que, como eu falei, a maturidade não tá no mesmo nível para todo mundo. Não. Né? Tem empresas que talvez o cara até sabe falar alguma coisa sobre backup, mas ele nunca conversou sobre resiliência, nunca conversou sobre um plano de continuidade Não, de nunca fez um negócio, restaure. Né? nunca fez um store de É nada, isso, cara. entendeu? Nunca fez isso. Ou às vezes nem acompanha lá os jobs que estão falhando ou não, porque isso é um negócio simples, né? É isso aí. Aí, às vezes, né, isso o que melhora também a postura, né, são legislações. Então, Sim. são legislações que obrigam você a ter uma resiliência de tecnologia. Né? Você pega algumas obrigações legais, eu acho que também ajuda. Também, ajuda. Né? Então, assim, tem alguns segmentos aí, voltando talvez para o segmento bancário, né, ele já é muito regulado. Né? Então, a regulação te pressiona no bom sentido, né? É você ter mais governança, Perfeito. né? Ter mais processos estabelecidos, é o fornecedor que vai te puxar. Correto. Né? Então, putz, quando eu trabalhava lá, que eu iniciei minha carreira em automação, né, na parte de eletrônica, a gente fazia equipamentos para automação bancária. E lá a gente certificou a empresa em 9001. Né? E aí, cara, foi o começo de tudo, mas o banco pressionando você por qualidade, Sim. por processo. Aí depois veio a 27001, uma norma de segurança, e aí te empurra mais para um processo. Sem dúvida. Isso te impulsiona demais. E a cadeia toda vai evoluindo, né? É Vai isso aí. crescendo. Né? E assim, cada vez mais você vai ver solicitações de parceiros, de clientes, fornecedores, né? Que estão conectados com você de alguma forma, preocupados com isso também. Né? Porque uma cadeia de suprimentos ela pode quebrar, né? Sem dúvida. Um pequeno Cara. detalhe. Eu gosto sempre de falar que certificação, empresas que são regulamentadas, né? Acho que é mais fácil, porque já está defendido, né? Isso. Não é a TI que está defendendo. Cara, é a regra do negócio. Não, e é Precisa core, ter. né? Então, por exemplo, quando você pega uma instituição bancária, ele vive do quê, cara? Ele vive de... Ele tem que ter disponibilidade e tem confiança. Né? A partir do momento que você perdeu a confiança... O problema é quando você investe. seu cliente não vai estar e lá, Não né? funciona, né? Na hora que você mais Acontece precisa. bastante. É. Você viu ali, né? Rapaz. A plaquinha levantando toda hora. Eu vi, cara. Era para nós esse cara- termos feito em 45 minutos, né? Que é a nossa média. 60, certinho. Uma horinha, voou. Voa. Voou. Muito bom. Não, papo, e E tinha é mais longe de várias perguntas. E eu preciso mudar, né, cara? Preciso me controlar mais, porque toda vez eu falo que vai ser em 45 e 1 hora, 1h10, E aí a turma não escuta 100%, porque Sim. às Vai ter que vezes- fazer 2 episódios. vai ter que cortar.
Mas, gente, espero que tenham gostado do bate-papo, espero que tenham Obrigado. gostado aqui. Sim. Tá? De novo, muito, muito obrigado. Marcão, foi bom? Bom demais, cara. Bom demais. Cara, Gostei. não fica falando que eu fico te cortando. Eu não falei isso, Não, você cara. falou que como que é que eu fico te questionando quando você faz Não, muitas você fala, afirmações. Toma cuidado com a afirmação. Está certo. Tem que tomar cuidado com as afirmações. Gente, estivemos aqui hoje falando sobre resiliência na prática. O que realmente funciona na hora de um incidente. Foi um pouquinho, né, do que nós trouxemos de casos reais. Não foram só teorias, foram reais. Teorias que foi bem menos, né? Foi pouca teoria e muito mais prática do que funciona. A dica final que eu gostaria acho que de compartilhar com todos. Olhem com carinho. Né? Vão atrás, vão entender de fato suas políticas, seus testes. Não é minha função. Pode ter certeza que quando a sua empresa, a empresa que você trabalha parar, será a sua função. Você vai ser acionado. Então, antecipa. Né? Vai conversar, vão entender. Porque, de fato, pequenos ajustes agora vão contribuir de forma, né, absurda lá na frente. Esteve aqui ao meu lado Kleber Ferreira, CISO da Klabin, JP, CIO na TP, Teleperformance, e Marco Sena, que eu não te apresentei no começo. Você Eu reparou? deixei passar. Você deixou passar, você reparou essa, né? Já estou tão acostumado. Né? E nosso gerente da área do SOC. Estamos juntos aqui também. Obrigado por terem vindo. Espero que tenham gostado. Obrigado mesmo, gente. Obrigado, Kleber. Bom. Obrigado, Sena. Imagina. Pelo bate-papo aí. Bate-papo muito bom. E você que está nos assistindo, demais. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo momento e pela audiência. De novo, isso é para vocês, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.